Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Marcados pelo Sucesso, aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelo Spotify. Gente, hoje eu tenho um convidado aqui que é um querido amigo, faz muitos anos que a gente não se vê. Eu brinco que a última vez que a gente se viu eu era mais magro e não tinha cabelo branco ainda, né? Então, pra você ver que faz um tempinho já. Ele é um querido, ficou ainda mais conhecido, né? Apesar de já ser bastante conhecido por seu talento na comunicação, mas ficou ainda mais conhecido por um grande projeto que ele tem, que é o Poder da Família. A gente vai falar sobre isso aqui. Eu estou falando de Éden Davanzo. Éden, obrigado, irmão. Grande Bruno. Obrigado por Apesar ter... do tempo, parece que passa tão rápido, É não parece que a gente está verdade. tantos anos sem se ver. É verdade. Assim, aquela época, se eu não me engano, era 2011 ou 2012, cara. Então Meu Deus, faz muito faz tempo. um tempinho, faz um Engraçado, né? tempinho. Mas tem conexões que podem passar o tempo que Se for, que parece for, que foi ontem que a gente parece que foi ontem que a conversou. gente conversou. Bom, obrigado pelo convite, estou Obrigado. feliz de estar aqui. E eu tô muito feliz que você tenha aceito, tenha conseguido um tempo na agenda, para estar aqui pra gente bater esse papo, para se rever, enfim. Obrigado, de Espero que seja um verdade. tempo positivo para todos aí. Não, vai ser com certeza. Daí eu comecei falando um pouco aqui de um projeto seu que você lançou recentemente, acho, né? Assim, acredito que recentemente, e que me deixou, que na verdade foi o que me fez te encontrar nas mídias sociais de novo e tudo mais, e que é um projeto que eu admiro muito, que eu acho muito bonito, e queria muito que você falasse um pouco dele. É claro que a gente tem uma hora aí para bater papo, vamos falar de muita coisa tua, de muitas frentes em que você atua, mas fala um pouco o poder da família, cara, assim, como que surgiu a ideia, de onde veio, é, vai para a segunda ou terceira edição, é isso, não? Quarta edição. Quarta edição, perdão. Fala pra gente um pouco disso. Brunão, a verdade é que, como empresário, sempre tive uma vida promissora. Sim, Até um dia que o mundo parou, para mim, para todo mundo. E aí eu encontrei um cara muito workaholic, sempre com uma vida positiva, mas muito workaholic para chegar até ali. Só que quando aquele mundo parou, eu era um cara, assim, muito força do braço a vida inteira. Eu olhei para minha casa um certo dia e falei, que engraçado. Primeiro eu achava que eu ia ter um troço. Falei, como que as empresas vão parar? E naquele momento, trabalhando com comunicação, sim, mas comunicação muito no live marketing, tudo parou. Então sim, eu fui para dentro da minha casa. E eu comecei a olhar. A vida inteira, eu trabalhei com comunicação com marcas, fazendo as marcas conectarem com famílias, conectarem com seus públicos, sim, e fiz essas marcas crescerem e terem muito sucesso. Eu olhei para minha casa e falei, bom, calma aí, aqui não parou, o mundo está parado, mas aqui não para. Existe é, uma empresa uhum, chamada família, a qual eu lidero. E assim como a minha vida inteira, eu me dediquei tanto tempo para liderar, para criar projetos, para fazer essas marcas crescerem, serem bem-sucedidas, grandes marcas, Copenhague, Votorantim e tantas outras. sim, Eu falei, calma aí, a minha presença agora aqui dentro dessa empresa chamada família, eu vou ser tão intencional quanto eu sou no meu trabalho. certo, Até porque essa empresa é a única que não para. Então ela é muito mais importante do que qualquer outro negócio meu. Eu sim, fiz um jantar de gala em casa, convidei minha esposa, meus filhos, eles acharam que eu estava louco, mas era para fazer um pacto. Eu falei, ó, a partir aham, de hoje, não há nenhuma empresa e nenhum negócio mais importante do que esse que está nessa mesa, que somos nós quatro. E a partir de hoje eu me dedico a isso. Acontece que, paralelamente a isso, um cara que conhecia de Deus, tinha Deus, orava, tudo. Eu já tinha colocado, então, família na frente de negócios e comecei a entrar no processo de Deus, de oração, naquele momento, de entender o que Deus estava querendo falar com a gente, com aquele mundo sim, parado. uhum, E comecei uma escuta muito ativa, que era entrega para as famílias o que você faz para as empresas. E uau, aquilo não era claro para mim, porque eu imaginava que era, será que era uma campanha? Será que é um projeto especial? Será que é tratar a pessoa como empresa? Enfim, tempos depois, eu fui entrando nesse processo de escuta de Deus. Tive uma viagem muito significativa para Israel, a tá, qual eu me batizei. E daí falando, batizou, mudou de religião? Não, não, não. Eu me batizei. Por quê? Porque eu fui batizado na igreja católica quando criança. sim, E naquele momento eu entendi que com 40 anos de idade, que eu estava fazendo lá em Israel, uau, eu tinha consciência, a intencionalidade de dizer que Deus era meu Senhor, meu caminho, minha verdade, minha vida. sim, Ponto. E naquele momento eu conectei numa intimidade com Deus. E por que estou dizendo tudo isso? Porque agora tudo se conecta. uhum,
Tempos depois, meses depois, numa mesa com um amigo, falando sobre família, e as pessoas perguntando muito: como que você consegue ter sucesso nos negócios? Sim. E uma família de sucesso, seus filhos são incríveis, você e tua esposa eu olho, eu admiro. Eu falei, porque eu sou intencional nos dois e eu empreendo na minha família. Entendi. E aí, junto com um amigo, nós falamos assim, então vamos contar o que é empreender na família? O que que a gente faz na família? Sim. Ele também tem seus filhos, tinha um outro amigo com seus filhos, casado, éramos 3 amigos, João, Cacá e eu, e subimos num palco vulnerável para contar o que a gente fazia nas nossas vidas. Aquilo, na verdade, tornou um evento de transformação, porque outras pessoas se identificaram com nós. E é isso que acontece. Assim como a minha vida é uma jornada, e tem dor, e tem conquista, e tem Claro. sucesso, as pessoas se identificaram com as nossas histórias e conseguiram entender o que elas podiam aplicar na vida delas de ferramenta Sim. para elas terem também o sucesso que nós tínhamos e que nós temos. E existe uma intencionalidade, existe metodologia. Hoje eu sei traduzir a metodologia. E ali virou um evento, depois teve algumas outras edições, Sim. e desse evento eu criei um ecossistema, daí eu, Éden, criei um ecossistema de famílias na minha vida, que eu entendi que Deus tinha uma missão naquela escuta, que Sim. era, tá bom, como que eu uso o meu talento, que sempre foi comunicar grandes marcas, Sim. para eu também ajudar famílias. Então surgiu o evento, Poder da Família. Legal. Depois eu tive a visão de não abandonar essas famílias e continuar uma conversa. Sim. Então, como você está fazendo agora no programa de comunicação, eu não sabia onde isso ia parar, mas criei um bate-papo Sim. de família. Fui na casa de grandes amigos, porque eu acredito que boas referências mudam o nosso destino, e eu sou intencional. O que que você faz, Bruno? O que que você fez? Como que você fez isso? E aí entrei na casa de grandes amigos, como o Carlos Wizard e Sim. grandes outros amigos, para a gente contar o que que a gente faz na nossa vida. Isso virou o Papo em Família, que virou um programa de TV em Moçambique, que hoje a gente está ao ar todos os sábados às 18 horas em Que Moçambique, pela bacana. STV. E tem algumas edições no YouTube, né? Também, né? Tem algumas edições no YouTube para a gente poder Eu cheguei assistir a assistir. Papo em Legal. Família. E estamos no streaming do Mais SBT, Uau, que também com legal. uma temporada lá dentro. Ou Que seja, é bacana. uma proporção gigante. E aí hoje, o que eu sempre fiz, me especializei, então eu conecto grandes marcas, se elas quiserem conectar com seus públicos, e eu falo, a marca que não comunicar com família nos próximos 5 anos está fadada a morrer. Então hoje eu tenho a primeira agência no Brasil especializada em Brands for Family. A gente tem a Legal. especialidade de conectar marcas e construir projetos para elas se tornarem essenciais na vida de famílias. Tem os eventos sobre famílias, mentorias sobre família, e isso tomou uma proporção Bacana. gigante. Agora, é isso que eu te ia perguntar, dessa questão de você ser o pioneiro nesse modelo de agência. Você fez essa virada de chave, você adequou isso, né, de trabalhar com live marketing, mas agora com essa pretensão, com esse propósito de família. Após essa experiência que você teve com Deus falando contigo, olha, eu quero te usar dessa forma aqui. Aí foi dessa forma que você criou essa abordagem nova, assim, nos negócios, não, na tua agência? Super recente. Uma coisa que a gente passa despercebido, nós empresários, que a gente está ali na força do braço, é parar para escutar os sinais de Deus. Porque minha vida empresarial seguiu e minha vida social de doação para as famílias também seguiu. Sim. Duas em paralelo. Mas eu falei, calma aí. Isso tem um propósito. Porque Deus não te entrega algo na tua mão se ele não sabe que você vai exponenciar isso. É a mesma coisa, um cliente não te entrega a empresa dele na tua mão se não tem a certeza e a clareza de ser o melhor profissional para fazer o que ele precisa. Sim. E aí, pensando nisso, falei, calma aí, eu construí um evento e esse evento cresceu e tem propósito e transforma. Depois construí, usando a comunicação, que é minha vida, comunicando as empresas, Sim. utilizei disso, virei instrumento de comunicação para falar de famílias, e hoje a gente impacta milhões de famílias pelas Sim. telas. Eu falei, então, por que eu cheguei até aqui? Qual foi o meu propósito de comunicar marcas o tempo inteiro? Validado por tudo que eu já tenho de ecossistema e escutando as famílias, eu entendi. Quando as marcas constroem suas estratégias, elas olham para um consumidor. Sim. Ou elas olham para os seus concorrentes. Sim. E esquecem de olhar para o ser humano que está ali do outro lado, quais as necessidades que ele tem, o que ele precisa naquela jornada, que na hora de eu construir o meu produto, a minha estratégia, a minha campanha, vai fazer muito mais sentido para eles. Então foi agora, em 2025, com todo o know-how e com todo esse ecossistema de famílias e com dados, Sim. que eu falei, uau, calma aí, deixa eu estudar sobre isso, como marcas conectam com famílias.
E eu olhando no mundo, não encontrei nada sobre Brands for Family. E foi uma inspiração de Deus, uma escuta de Deus. Eu falei, opa, calma aí. Já entendi. Primeiro, eu acredito que família, como é que está voltando na moda? As pessoas estão entendendo a necessidade de ser família de novo. Passou aquela era de assim, não vou casar, não quero ter filho. Não, não, não. Ser família é bom, é a base de Sim. tudo. Começa-se uma era de nostalgia. Por quê? Porque a gente está com dois planetas diferentes. Nós que nascemos ali anos 80. Nostalgia para quem já teve ou pertenceu e a curiosidade talvez para quem já Pra quem é nasceu novo. fora do Exato, essa né? molecada de hoje são dois mundos diferentes. O ser humano tem algo que quer voltar no tempo. Então isso é uma coisa nostálgica, mas com a tecnologia, com a inovação, com a IA, isso é repaginado. É. Então eu falei, já entendi, existe um caminho estratégico inovador que não existe no Brasil, que a gente vai lançar, que é o Brands for Family. Então a Sense House hoje é a única agência especializada Tá. em construir estratégia para as marcas, olhando não para um consumidor, mas sim para um cara que está dentro de um núcleo familiar. Aí você fala, mas todo mundo não é família. Não, todo mundo é família. Sim. Às vezes você pode ser, não é casado, às vezes você não tem filho, mas você é filho de alguém. Sim. E sendo filho de alguém, você está dentro de um núcleo familiar. Sim. Esse é um tipo de família. Mas existe hoje gente que também não casou e tem uma família de pet. E tem a família do trabalho, que é onde a gente mais passa o tempo. Então aquele endomarketing que a gente conhecia mudou. Eu tenho que olhar aquelas pessoas como uma família e construir cultura dentro de uma empresa, olhando para elas como uma família do trabalho, Sim. mas olhando individualmente que aquelas pessoas têm problemas, desafios, aflições, e que se eu cuido desse colaborador e tenho o olhar dele genuíno, fortalecendo ele na família dele, esse colaborador trabalha muito mais feliz, ele entende o propósito dele e essa empresa cresce. Então foi esse movimento que a gente construiu e tem sido incrível trabalhar. É muito bacana. Quando eu li sobre isso, né, visitei teu site, enfim, fiz uma liçãozinha de casa, fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Você, até esse momento, quanto tempo de comunicação? Até você começar a trabalhar com essa nova abordagem? Eu comecei em comunicação, eu comecei em evento em 2005, eventos universitários, depois em 2013 com comunicação. Comunicação, tá. Após todo esse tempo, né, a gente está falando aí de mais de 10 anos, quase 15 anos, né, você teve algum tipo de barreira para conseguir aí abordar as empresas, seja quem já era teu cliente ou novas prospecções, você teve algum tipo de barreira para essa abordagem? Ou foi algo natural? Você teve que, entre aspas, evangelizar esse cliente, né, com esse tipo de abordagem? Não, como foi essa? Verdade que assim, como a gente já tinha anos de mercado e um posicionamento muito sólido de mercado, a verdade é que quando eu olhei para os nossos projetos e a forma como a gente já trabalhava nos nossos clientes, nós já éramos Brand for Family. Entendo. A verdade foi essa, porque o propósito é isso, a gente fica buscando o propósito, quando na verdade o propósito já existe, ele já está em você. E você identifica os seus talentos, a forma como você faz, falando, putz, entendi, então era isso que eu fazia. E aí você só coloca intencionalidade. Quando eu construía já os projetos para as marcas, nós já éramos muito família dentro da agência. O meu olhar já era muito família. Sim. Eu já olho para um VP, eu já olho para um presidente, para um CEO, e eu nunca me limitei ao projeto. Eu sempre extrapolei, sempre entreguei mais. E sempre me aproximei do ser humano que estava nos contratando. Aí, com a intencionalidade de olhar o núcleo familiar, o que as famílias passam, o que elas desejam, as necessidades dela, eu só juntei. E aí eu reposicionei num conceito. Mas nós já éramos. Agora, a dificuldade, claro, das pessoas entenderem num mercado onde, não, a gente faz marketing, a gente faz digital, a gente faz publicidade. Legal, mas isso tudo para mim é commodity. Comunicar, todo mundo comunica, falar, todo mundo fala e fala o que quer. Você tem que saber para quem você está falando, o momento certo de falar e o que essa pessoa precisa escutar. Por que muitas vezes uma palavra de Deus, vinda na hora certa, transforma uma pessoa? Porque é o que ela está precisando ouvir. E uma palavra certa muda o destino de uma pessoa. Por que não a gente entender que as marcas, as empresas, também mudam destinos? Sim. A gente fica muito preocupado em vender, vender, vender. Eu entendo, porque é isso que faz as empresas crescerem. Mas eu vendo o quê? Para quem? E qual é o propósito do meu serviço ou do meu produto? Porque a hora que você entende o propósito do serviço ou do produto, você se torna essencial para aquela pessoa. Sim. No mundo tão efêmero, as marcas hoje,
Essas redes sociais surgem, explodem do dia para a noite, mas não permanecem. Assim como elas explodem, elas também vão embora na mesma velocidade. Porque quem está lá do outro lado, ela não quer um produto, um serviço. Ela quer um propósito. Eu vou tomar o chá que você está vendendo dessa indústria, porque esse chá é natural, ele é extraído de um lugar especial que não agride a natureza e ele tem elementos que me ajudam na minha saudabilidade, me faz viver melhor e tudo isso fala comigo. Ele sustenta, né, um determinado grupo de agricultura familiar, de tal região, enfim. E quantas marcas hoje a gente olha pelo propósito, conecta com seus públicos. Então é essa a grande sacada. Claro, as marcas precisam cair na consciência. As que não caírem na consciência, que estão conversando com famílias do outro lado e que precisam ter um propósito para permanecer, para ser aquela marca que fica aqui na mesa de sábado, domingo, durante a semana, que é assunto da família, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas elas estão fadadas a morrer. Sim. As marcas que entenderem que elas se tornam essenciais e nunca mais saem da vida dessas famílias pelo propósito que as conectam, essas permanecem, crescem, ficam fortes. Então são com essas marcas que eu tenho o prazer de construir estratégia para elas. Eu tive você me lembrou agora um craque chamado Marcos Lacerda, a gente chama ele de Mala, né? Era o apelido dele. Ele agora está como VP da TIM. E a gente trabalhou junto um período numa agência chamada Momentum, e ele falava o seguinte, que é muito mais fácil você crescer dentro do próprio cliente. Então ele brigava para a gente sempre buscar crescer, buscar oferecer novos produtos, novas frentes dentro do cliente. Então a gente atendia Nestlé, atendia algumas marcas grandes, Bradesco, etc. E assim, é meio que isso, né? Porque a partir do momento que você conquistou esse espaço, né, dentro de uma família, o que você lançar de produto está conectado a esse propósito e você cresce dentro do cliente, né? Total. Você consegue estender a tua gama de produtos e oferecer para essa mesma família e vai ser consumido porque o principal você já fez, foi justamente conquistá-lo pelo propósito da marca. Muito bacana. E aí você olha as construções de ecossistemas. Hoje uma marca, ela não tem só um produto, ou ela não tem só um serviço. O que a gente olha para muitas empresas? Como ela conquistou uma pessoa, uma família, tá bom, eu entendi o que essa família precisa, ela já confia em mim. Qual outro serviço eu posso construir? Então, se você vê as marcas de luxo hoje construindo cafeterias, o que tem a ver o bracelete que eu usava de ouro com a cafeteria que eu vou tomar um café? Tudo. Porque tudo isso envolve o lifestyle que eu acredito. Sim. Ora, te ornando, ornamentando com coisas, com joia, que você é um público-alvo que eu posso. E horas no teu momento de descanso, de lazer, que você vai tomar um café diferenciado na minha cafeteria. Sim. Nós temos um case incrível e eu adoro desafios. O maior desafio dentre as marcas era como que você cria uma marca para uma commodity. Uhum. Porque commodity é commodity, banana é banana. Entre aspas. Uhum. Quando você entende que existe todo um processo diferenciado do plantio a chegar na tua casa, mas mais do que isso, existe um propósito que, além da fruta abençoada por Deus, cheia de vitaminas, existe uma marca ali dentro que preza pela tua família e que o propósito dela é te alimentar para que você tenha mais saúde e mais felicidade, e ela cria um movimento para isso, seja colocando e fazendo uma corrida de rua entre pais e filhos, seja construindo uma empresa de tecnologia para levar fruta e não deixar faltar na tua fruteira banana, que é a única fruta que não falta na fruteira de tudo, você cria um ecossistema diferenciado. Foi isso que a gente fez na Bendita Banana. Então, o que era commodity, pela primeira vez, nós criamos uma banana com marca no Brasil. Ele é um estouro, é um case de sucesso, a banana mais pop do Brasil. Os influenciadores, de forma orgânica, postam, repostam, apresentadores, artistas, e virou uma febre. Na verdade, aí a única coisa que eu falo é, precisa ser verdade. Essa construção de ecossistema. E agora você falou uma palavra-chave, né? Você falou de influenciadores e tal. Quem mais é um influenciador, assim, que realmente tem poder de fazer a pessoa ter atitude, né? Porque o Alex Monteiro, que você conhece muito bem, ele falava para mim, Bruno, influenciar não é você fazer o cara repostar você e tal, é fazer o cara levantar a bunda da cadeira e ir consumir ou ir viver aquela experiência e tal. Isso é ser um influenciador. Quem pode ser o melhor influenciador para uma marca do que a família, né?
Assim, justamente para poder fazer isso repercutir com o tio, com a tia, com o sobrinho, né, e até mesmo com o vizinho, que às vezes é família também, né? Exato. Então faz total sentido, na verdade, tudo que você colocou aqui. Gente, esse aqui já é aula 1, viu, produção? Aula 1 do nosso mestre aqui, que bacana. E seja por onde você entrar, porque às vezes você pode entrar na vida de uma família pela criança, pelo jovem ou pelo adulto. Sim. Muitas vezes você não consegue entrar pelo pai, porque ele já está abastecido, ele não é tão aberto à novidade, mas você entra pelo jovem, pelo filho, que hoje já tem o poder de compra. Sim. E coloca uma marca dentro de casa e conquista o pai. Então, estratégia, por onde você entra, com quem você fala, qual o momento dessa família que você entra e como que você permanece. Isso é o mais incrível. Tá. Agora, eu te conheci lá produzido de 2011, acho, 2012, se não me engano foi essa época. Você era empresário, você, enfim, já atuava com eventos, né? Mas você tinha uma cafeteria belíssima, Cristalo, né? Exato. Ali no Tatuapé, num local super nobre, você e tua esposa. Lembro que vocês não tinham filhos ainda, eu também não tinha na época. E era um lugar super agradável, né? Você gentilmente até cediu espaço para a gente fazer algumas gravações lá. Lugar excepcional e tudo mais. O que foi esse momento, assim, porque eu vejo que você é um cara que gosta muito de, como você falou, de desafios, mas você gosta muito de testar, de ir lá saber qual é que é. Tipo, o que é isso aqui? Deixa eu entender e experimentar, e independente se vai dar bom ou se vai dar ruim, né, na linguagem popular, você meio passa essa expressão para mim. O que era aquele momento para você com o franchise, assim? Porque era franchise, né? Era uma franchise. Primeiro, era uma franchise, mas não era sobre a franchise, aquele meu momento. Eu sou um cara ousado, eu gosto de inovar, gosto de empreender e valorizo muito as conexões. Sim. Momento de network. Por isso que eu falo que não era sobre franchise, apesar de ter sido na ocasião. Naquele momento, eu entendi que as pessoas buscavam um momento de descontração e que o café era um momento de conexão. Sim. Porque sempre as pessoas, então vamos tomar um café, vamos tomar um cafezinho, vamos falar, vamos tomar um cafezinho, vamos se reencontrar, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer uma reunião, um cafezinho. Então eu uni o meu conhecimento de mercado, café, era o início assim desse estouro do café, sim, das cafeterias, versus um espaço agradável para que as pessoas pudessem se encontrar, ter mais tempo de qualidade de mesa, eu acredito que mesa transforma, e fazer um network. E aí nós construímos a ideia de um espaço. E daí naquele momento, qual selo a gente coloca? A gente coloca um selo nosso, sim, ou a gente coloca um selo de uma marca que já existe? Testada, né? Na ocasião, nós colocamos um selo que já existia de uma marca, então nos tornamos uma franquia, pelo propósito de entender, nós éramos clientes dessa marca, entendemos que era positivo, não havia naquela região no bairro, mas nós criamos um outro conceito, inclusive para a marca. Então eu já trouxe um processo de rebrand para a marca, a gente reestilizou toda a arquitetura que há anos eles utilizavam, então tiramos o mármore, a luz fria, a cor branca e levamos o chão de madeira de demolição, a cor mais quente. O local super aconchegante, eu tenho boas memórias, não sei se você lembra dele, Fabrício Treviso, eu fazia muita reunião com ele que me apresentou a você, salvo engano, o jardinzinho que tinha ali atrás, que era uma delícia. Então, assim, era um ambiente completamente diferente do que... Era para desconectar. E você está conectado com o seu negócio e automaticamente você tomava um café, você comia, enfim. Foi muito positivo, nós fizemos grandes amigos ali, eu acho que o network rolou, mas tudo tem suas decisões, seus momentos. Sim. E aí que, como empresário, a gente tem que tomar esse cuidado. Não era o meu foco principal. Sim. Só que, quando você entra no varejo, principalmente no ramo da alimentação, você precisa estar ali. O teu olhar muda o jogo do balcão. Não era o negócio. A gente teve um sucesso muito grande de público, então precisava realmente cada vez investir mais tempo naquele lugar. Até que um dia alguém chegou e falou assim, olha, adoraria comprar tudo isso daqui. Eu falei, então tá bom, se você adoraria comprar tudo isso daqui... Eu adoraria vender para você. Tem um preço, eu falei, olha, tem esse preço. Na ocasião, como a gente tinha uma relação com a franquia e a gente se via à frente da franquia, nós inovamos muito. A gente já tinha naquela época tablet nas mesas, que nós colocávamos por conta própria, porque não era o que a franquia proporcionava. Então eu falei, olha, leva. E se você quiser, e a pessoa queria criar a marca própria, eu falei, então é o melhor dos mundos. Cria sua marca própria. Sim. E aí realmente eu pus foco e atenção, e é o que a gente precisa ter, de novo, em todos os nossos projetos, na agência, que era o que
realmente me tomava mais propósito naquela ocasião. Ah, que bacana. Você ficou quanto tempo com a cafeteria lá? Eu creio que uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Ah, um tempo E razoável. foi um boom, foi incrível. Foi Assim, bacana, virou um né? case, conexões que eu carrego até hoje como você É. e como tantas outras pessoas que Sim. nos encontram, Sim. e por isso que eu falo, a conexão humana, não é pela marca, mas já nos encontraram em outros países, com meu pai, por exemplo, num parque de diversões na Disney. Seu Jaime, você era ali da Cristal Era. E a gente criou grandes conexões. Não, eu tenho um querido amigo meu, né, que morou no Tatuapé há muitos anos, hoje ele mora no Morumbi, que é o Thiago Oliveira, que na época ele ia muito comigo lá. Hoje ele é apresentador do É de Casa da Globo, né? Mas a gente começou junto na TV Gazeta uns anos atrás. E outro dia a gente estava conversando do Tatuapé, de restaurantes que a gente ia, não sei o que e tal, e lembramos do dia que eu até entrevistei ele lá e depois ele passou a frequentar com a esposa dele. Que coisa boa. E lembramos do café e tudo mais, enfim. Agora ele fica mais né, mais no Rio até do que em São Paulo. Mas, enfim, é o que você falou, a gente acaba criando conexões ali que algumas ficam para a vida, né? Muito bacana, muito bacana. Então, assim, nesse período, em paralelo, você já estava fazendo sucesso com a parte de eventos, né? Fala um pouco desse período aí, que você foi um cara inovador, um cara disruptivo nessa questão de eventos universitários, né? Conta um pouco disso pra gente, cara. Minha vida no evento começou universitário. Eu me formei em Direito, acreditava que eu seria um advogado e fui muito feliz ao longo da faculdade, sempre muito ousado. Desde o primeiro ano fui fazer estágio, enfim. Aconteceu que ao longo da faculdade eu fui participar da tal comissão de formatura. E é um cara já muito criativo, já fazia os eventos para mim mesmo. Falei, ok, então nós vamos ter a formatura que nunca ninguém viu. Mas como assim? Falei, vai ser a primeira formatura com uma atração famosa. Até então, as grandes formaturas tinham a banda de formatura, banda de formatura, escola de samba e um DJ. Era o máximo. A famosa banda de baile, né, que o pessoal banda chama. baile. E aí eu desenvolvi um projeto que era muito ousado para a época, de colocar 2 palcos num pavilhão para mais de 10 mil pessoas e trazer uma grande atração, que na época foi o Araqueto, que era estourado naquela ocasião, isso em 2005. E eu fiz a primeira formatura com uma atração famosa, que muda o cenário das formaturas universitárias, dos eventos universitários milionários, multimilionários, Sim. naquela época, em 2005. Tá. Enfim, nessa transição eu me realizei fazendo esse evento, entendi que o meu sonho se tornou o sonho de muita gente, e numa transição ali de carreira, olhando para o escritório, falei, pô, eu não me realizo aqui, eu decidi fazer um intercâmbio, e quando eu decido fazer um intercâmbio, a dona, essa agência que eu tinha sido um cliente, me chama e fala, não, calma aí, você não foi por acaso, você fez esse case, Claro. eu quero você trabalhando com a gente. Falei, eu sei fazer a minha festa, mas será que eu sei fazer a dos outros? Falou, quem faz a tua, faz de todo mundo. E a gente quer uma mudança de mercado. E foi aí que eu virei a chave para o evento. Então, Sim. eu deixo a carreira de advogado, entro nos eventos universitários e fui muito inovador por 7 anos. Construí as maiores formaturas do mercado universitário, trabalhando nessa agência que chamava Estilos, e aí a gente fez grandes festas. E aí encerrei, eu lembro na ocasião, o meu último evento que eu entreguei, que daí eu migrei para o mercado corporativo. Sim. Foi com o Ivete Sangalo no palco, para uma PUC Direito. Oh, e eu adoro desafios, então a PUC sonhava com ter Ivete no palco, a Ivete falou que nunca cantaria numa formatura, eu falei, o sonho de um cliente com o desafio de uma cantora, nós vamos fazer isso acontecer. Vamos conversar. Foi meu último projeto, que aí eu migrei para o mercado corporativo, para já começar a trabalhar com eventos, na estratégia das marcas. E foi aí que realmente eu estourei e fiz muito sucesso. Hoje a agência, o mercado corporativo, percentualmente toma quanto do teu tempo, assim? Hoje ainda uns 60%. Eu me dedico muito, porque, Bruno, eu não consigo dividir a minha pessoa física da minha pessoa jurídica. E eu hoje sou mais intencional naquilo que eu invisto. Então, na ocasião lá atrás, eu investi numa cafeteria, no ramo de alimentação. Hoje eu investiria? Não. Sim. Hoje talvez não. Então eu tenho investimentos em empresas, em real estate, eu tenho sócios como Paulo Vieira, eu tenho outras empresas na qual não me tomam operação, Sim. ou são só investimentos. As que me tomam operação são todas cercadas dentro da comunicação. Então por isso o meu posicionamento. Quando a gente quer construir um ecossistema, tudo tem que estar interligado no mesmo propósito. Então eu tenho a Sense House,
que é o conceito Brands for Family, onde a gente atende grandes marcas que querem crescer, falar com seus públicos, e a gente constrói estratégia para elas. Aí eu tenho os movimentos de família, eu tenho um programa de televisão, Sim. e a gente tem construído agora outros mercados dentro do entretenimento, Sim. focado em família, e tenho ajudado algumas empresas como advisor dentro de um conselho, advisor criativo, sentando junto com a presidência, com os diretores, para ajudá-los a comunicar suas marcas, Sim. sentando numa mesa estratégica com seus donos, fundadores ou presidentes. Que bacana, cara, que bacana. E tem sido bem aceito isso na parte de board, assim, essa visão diferenciada, o fato de você ser mais jovem, porque a gente tem essa visão de conselho, né, de board, é o pessoal mais cabeça branca que fala, né, mais experiente. Eu agradeço do jovem, meu amigo, porque... Mas sim, sabe por quê? Primeiro, o crescimento de qualquer pessoa e o sucesso, ele está dentro da humildade que nós temos que ter. Isso como um ser humano. Qual é o insucesso de uma pessoa, o fracasso? O orgulho. O oposto do orgulho, a humildade. Quando você reconhece que você não tem todas as ferramentas que você precisa, você pede ajuda. Olha para o empresário, uma empresa. Um empresário é bom naquilo que ele faz. Sim. Um grande industrial, ele é bom provavelmente comercialmente. Ele começou comercialmente na força do braço, a indústria cresceu e foi bom. Só que o mercado mudou. Hoje o mercado tem grandes concorrências, o mercado tem as empresas de fora chegando no Brasil. Sim. Hoje eu preciso conectar e disputar com muitas marcas e o consumidor mudou. Essa família que consumiu meu produto mudou. Ele tem a humildade hoje de fazer uma mesa, um board, com skills diferentes. E aí eu vejo que é uma tendência das empresas que estão crescendo. Antes você tinha o conselho consultivo, o administrativo, Sim. focado em rentabilidade, DRE. Números. Ok, isso é uma parte importante. Só que números falam internamente. Mas números revelam aquilo que está lá fora. E se esses números não estão bons ou nós queremos melhorar, você precisa entender algo de falar errado lá fora. E aí você precisa de uma mesa com talentos. Olha só, quando eu tinha 16 anos, eu recebi, ganhei de presente do meu pai um livro chamado A Lei do Triunfo. E Napoleão Hill já mandava e explicava naquela época, na Lei do Triunfo, que um mastermind de ideias, de pessoas que tinham cargos, funções diferentes, mas tinham o mesmo pensamento, objetivo, claro, construído, formava uma força mestra criativa. Hoje, se as empresas não entenderem que elas precisam de um board criativo com diversos skills, eu sou a parte criativa, inovadora na comunicação. Sim. Mas existem outros elementos dessa mesa que precisam compor para que o empresário esteja munido de como que esses números melhoram se a gente olhar lá para fora. Sim. Então, hoje você precisa ter alguém olhando para a cultura e estratégia da tua empresa. Hoje você precisa de alguém estar olhando para o consumidor, para as pessoas lá fora, para as famílias, o que elas estão consumindo, o que elas falam, como que é o comportamento. Você precisa ter fluxos e processos bem organizados. Você precisa ter um DRE, você precisa ter um financeiro muito bem amarrado. Então, nesse board faz muito sentido hoje, principalmente hoje, ter alguém, e aí a minha função é ser um nexialista. Sim. Eu construo futuros, eu vou à frente do tempo, no que a empresa precisa, depois eu desenho qual é o caminho que ela precisa percorrer, com micrometas para chegar numa grande meta. E sentado hoje, os números revelam isso, os resultados revelam e provam, faz muito sentido para as empresas terem esse board, e hoje eu me dedico muito mais como advisor, faz muito mais sentido para mim. Se a empresa precisar de operação, a gente tem uma agência para ajudar, porque muitas vezes a ideia é ótima, mas o empresário não sabe como executar. Operar. E se o time dele não toca, a gente traz inteligência de fora para tocar os projetos. Tem sido incrível. O empresário que enxergar essa pluralidade, né, e o como ele ganha com esse repertório, né, que são repertórios diferentes, né, quer dizer, a tua experiência, N experiência que você teve já em muitos anos de carreira, soma com daquele senhor que está há 30 anos, sei lá, trabalhando com a parte como CFO, enfim. Então essa pluralidade, essa composição pode realmente decidir quantos anos mais dura ou não aquela empresa também, né? Porque... Não tenha dúvida. E o sucesso dos projetos, sabe por quê, Bruno? Primeiro, não é porque eu trabalho e a gente trabalha com comunicação, mas eu digo que a comunicação é o maior poder do mundo. Esquece. Tudo começa na comunicação.
Ainda que você entenda que comunicação não é só aquilo que eu verbalizo, mas aquilo que eu penso já é uma forma de Sim. comunicar. Numa mesa e numa empresa, num casamento, numa sociedade, o sucesso ou insucesso, você pode ver, começa sempre por uma comunicação muito boa ou uma comunicação destruída. Um casamento falido, uma separação, quando você vai olhar, tudo começou pela ausência de uma boa comunicação. Na empresa, a mesma coisa. Então, muitas vezes, você ter alguém de comunicação que é um criativo, que é inovador, ajuda a facilitar a conexão e simplificar aquilo que uma mesa, às vezes, se torna tão complexo. Então, eu já participei de boards para uma grande emissora, participei do SBT num board muito bacana, na construção de um projeto, que foi o primeiro projeto, uma transmissão assim histórica, de uma virada gospel, Sim, numa recentemente. virada do ano. E a minha missão dentro de um board foi ajudar na comunicação de uma emissora, que sabe fazer transmissão e conteúdo, Sim. entretenimento, e de uma organização que sabe falar o quê? O gospel, que sabe da palavra de Deus e que tem as conexões com os artistas e que estava fazendo a produção de um evento. Sim. A união parece ser fácil, né? Une os dois, está tudo certo. Não. A minha missão foi traduzir o que é uma emissora, o que eles precisavam e o que um evento, com toda a técnica do que eu conheço, precisava também deles para que tudo isso unisse. E uma pessoa, às vezes numa mesa, muda o jogo de uma harmonia que precisa haver para um grande projeto acontecer e dar o resultado esperado. Porque senão, muitas vezes, na ausência de comunicação ou na falha de comunicação, tudo isso é doído, não chega nos projetos e no resultado final, ou não atinge a excelência que era para atingir, porque a comunicação Não funcionou. Não funciona, é ruim. Até por questão cultural, né? Uma pessoa, de repente, se melindrou, Não né? tem dúvida. Entendeu de outra forma, enfim, é o ruído, né? Que a gente fala, tem a a comunicação que acontece. Agora, falando em comunicação, e aí eu quero voltar para essa parte do teu trabalho com a família. Teu trabalho é muito baseado debaixo da palavra de Deus, da Bíblia e tudo mais. É possível existir uma família como a que você como que você se propõe a fazer na tua família, né? Que é ser intencional em tudo e etc. Sem andar ao lado, sem ter como guia, né? A palavra de Deus, a Bíblia? Possível é. Pelo livre-arbítrio, você pode ter uma família e às vezes você olha a pessoa e você fala assim, mas calma aí. O cara ganha dinheiro, tem uma família, é ateu. Sim. Às vezes, esse ateu, sem saber, ele cumpre mais princípios Do que é muito cristão, do que muito religioso. religioso. Entretanto, o fato, e aí a minha verdade, e não a verdade sua ou de alguém, entretanto, ele pode ter tido uma vida próspera financeiramente, mas não é uma vida plena, no meu conceito, porque ele só aprendeu a ganhar dinheiro. Mas eu levei uma vida em princípios, tá tudo certo. Então a conta é só lá no final. Você só esqueceu de entender que tudo isso que você viveu nos princípios não estava na tua conduta e não é mérito teu. Mas existe um Deus que é construtor de tudo, que te dá e te tira a qualquer momento, Sim. que esse é dono de tudo. Então eu posso ter, porque muitas vezes as pessoas se confundem e falam, pô, mas o cara é ateu, é rico. A gente tem casos aí de pessoas até famosas que se dizem ateu, e eu acho o ateu muito corajoso. Eu acho o ateu corajosíssimo. Eu falo, como ele consegue viver sem acreditar em Deus? É corajoso demais. É verdade. Entretanto, não vive a plenitude da vida. Porque a plenitude da vida existe somente embaixo da palavra e embaixo do ensinamento. Agora, tantos outros que passam por desafio, famílias. Pô, é desafiador, Éden. Eu tô com um casamento desafiador. A gente se ama, mas a gente não se fala. A gente não tem relacionamento. A gente fala e a gente briga. Os meus filhos, né? Eu ensinei meu filho a ir para um lado, ele foi para o outro. Estou com filhos perdidos, com amigos que não eram aqueles que eu queria. Meu filho adolescente não conversa com a gente, é revoltado contra nós, já tentou tirar a própria vida ou está andando pelos caminhos da bebida, da droga. Aí eu digo, existe primeiro o nosso exemplo. Sim. Filho faz o que a gente faz,
Cada um tem o casamento que realmente merece. Um grande amigo, que é o Paulo Vieira, um pai, amigo, irmão, que eu amo. Cada um tem a vida que merece. E isso não é egoísta. E eu sei que pode parecer dolorido dizer isso, mas nós temos que ter a autorresponsabilidade de olhar para nós e entender os resultados que nós estamos gerando a partir da nossa postura e do nosso posicionamento. E aí eu creio sim, que uma família fortalecida, próspera e plena é impossível se ela não estiver baseada nos princípios de Deus. E eu não estou dizendo de religião, qualquer que seja a tua religião, desde que você acredite que existe um Deus que mandou seu Filho vivo, Jesus Cristo, para nos dar um exemplo de deixar uma conduta, os princípios e o caminho, uma verdade absoluta. Sim. E aí eu te digo, se você segue essa verdade, mesmo tão moído, é impossível você não ter uma vida plena e de sucesso. E digo isso pela minha própria jornada. Como eu te disse, conheci a Deus, mas a partir do momento que eu ganho intimidade com Deus, Ele fala comigo, eu escuto Deus, eu entendo o que Ele quer. E é igual filho com pai. Se o teu filho está distante, você grita, ele está lá do outro lado, no outro quarteirão, você grita e ele não te escuta. Você precisa estar perto. Sim. Você precisa estar escutando, você precisa estar próximo, porque senão você não consegue escutar. Agora, Eden, esse processo, essa intimidade, né, que você falou, muitas vezes se constrói na dor ou no amor, né? Entendo. Tem gente que consegue, tem gente que nasceu em berço, né, cristão e, enfim, conseguiu construir sua vida, sua trajetória, sua jornada próximo de Deus. Mas tem gente, às vezes, que errou. Ou errou porque não teve um autocuidado, não teve esse autoconhecimento, né, de entender o momento que estava vivendo, etc. Ou errou porque, enfim, era até um propósito de Deus que ele errasse, né? Eu costumo falar que tem portas que você bate que tem momentos da vida que são tantas portas que você bate, tantas que se fecham, mas que na verdade elas estão se fechando para levar você até a que vai ser aberta, né? Então, como que você acredita que é isso, assim, por exemplo, você, no teu caso, você teve vivências experimentais tuas em que você falou, cara, agora deu ruim mesmo, agora não tem jeito. É só, como você falou, às vezes a gente está acostumado a ir na força do braço, e a força do braço do homem não tem um limite. A gente tem nossa parte, nossa lição de casa para fazer, mas tem um limite, né? Como foi isso para você? Bruno, é tudo sobre processo e jornada. Os nossos processos individuais nos levam à intimidade com Deus. E aí é o que você falou, seja por amor ou seja pela dor. Eu já tive amor de desejar, de falar, Deus, fala comigo. Eu quero sentir o que essas pessoas, eu vi algumas pessoas, falando com Deus, se emocionando, eu não sentia aquilo, e eu comecei a desejar, e eu falava, fala comigo também dessa maneira. Quantos e quantos anos olhei para algumas pessoas, para alguns evangélicos, e falei, mas eu não sinto o que ele sente, ele levanta a mão e fala. Até eu entender que esse é o processo de quando você entende que algo, o temor de Deus, e quando você sente que ele é tão maior, tão grande, você sente a presença dele, que você se rende, e você levanta a mão para adorar a Deus, se ajoelha para mostrar a tua pequenez diante de Deus, é pelo amor que ele vem. Mas muitas vezes, como seres humanos, e a gente está aqui num processo de evolução, Sim. é pela dor que a gente busca. Quando você busca um pai, você machuca um dedo, um pé, você sai correndo, pai, mãe, são os primeiros que a gente busca. Na vida é a mesma coisa. Quando a dor, você não busca um pai, uma mãe da terra, mas não tem com quem você recorrer, aí você vai para Deus. E por isso que o processo de intimidade com Deus, e é um processo de cura, de libertação, ele está muito ligado ao nosso orgulho. Porque a gente só não vai a Deus quando a gente é orgulhoso. E, mas eu não sou orgulhoso. Não, mas quando a gente acha que eu posso resolver tudo na força do meu braço. Então eu tenho uma empresa que não está dando certo, as minhas coisas não estão indo bem, eu estou perdendo tudo, e eu continuo insistindo, e eu continuo indo na força do braço, mas eu invisto mais, mas eu contrato mais. Eu não paro para pedir um conselho para um amigo que tem uma palavra, para ir num templo religioso, num pastor, num padre, para pedir uma bênção, uma oração, uma palavra, ou eu não abro a Bíblia, que tantas famílias têm dentro das suas casas, abertas como item de decoração, lê aquilo com a alma,
Mas é difícil. Por muitos anos eu li e não interpretava nada. E hoje em dia você tem, enfim, eu mesmo sou consumidor ávido de podcast, de videocast, com tantas pessoas sábias, né, levando com esse conhecimento. Aí que você tem que saber selecionar, que é nesse momento. Quem eu escuto? Então a gente escuta tanta gente, mas a gente não escuta Deus. Por quê? Porque é um barulho gigante, tanta gente falando, mas daí você tá perdido, você continua aqui ó, no Instagram, você continua olhando a vida do outro que tá se dando bem, que tá viajando, você fala, meu Deus, mas eu tô me lascando e ele tá viajando, ele tá se dando bem, e ele nem é um cara tão bacana como eu sempre fui. A tua visão tá no outro, quando na verdade você tinha que estar em Deus, porque Deus nos leva ao nosso interior. A busca é sempre interna. Onde eu tô errando? O que eu não tô fazendo? O que eu não tô entendendo? Porque toda vez que você volta para dentro de você, automaticamente você volta para Deus. Sim. Porque se a gente entender a nossa criação, nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Então Deus está em nós. E é buscar na palavra o caminho. Não sei buscar. Ajuda. Aonde eu busco? Aí um conteúdo bom, propositivo, que tem milhares hoje gratuito. Sim, sim. Cara, tem uma fala tua que eu achei de uma sabedoria incrível. Eu queria que você falasse disso, até porque você deu essa deixa aqui. Que você fala da questão da comunicação, do quão importantes são as conexões, o network, etc. Mas tem uma fala tua que você fala assim, o quão importante você estar conectado e ligado às pessoas, mas também o quão importante você se desligar das pessoas, né? E acho que isso tem muito a ver com o que você falou agora de Deus, né? Tá bom, a gente vai buscar a mensagem, vamos buscar conhecimento. Com quem a gente está buscando conhecimento? O que a gente está ouvindo é o que Deus realmente ele está falando com a gente realmente por meio daquela pessoa, daquela leitura, enfim. Fala um pouco disso, dessa coisa do desconectar, né, do não networking, digamos assim, que é meio que é necessário, né, porque nem todo mundo quer ter o bem, né, Eden? Isso eu tô falando no sentido empresarial, familiar, em todo sentido, né? Nem todo mundo quer ter o bem, nem todo mundo tá ali para somar com você, né? Que é fácil de você identificar quem não quer ter o bem. Então você fala assim, esse cara é invejoso, então eu não tô perto dele. Esse daqui falou mal de mim, não quero mais. Isso é fácil de identificar, você se afastar. O que a gente passa uma vida e não se liga e não percebe, e isso foi uma jornada, um processo meu e da minha esposa, e aí foi uma intimidade também com Deus, foi entender que nós precisamos caminhar com as pessoas que olham na mesma direção e que nos elevam. Quem são essas pessoas? Aquelas que têm resultados que eu gostaria de ter. Aquelas que são as famílias que eu gostaria de ser. Aquelas que têm os filhos do jeito que eu gostaria que meus filhos fossem. Aquelas que têm uma palavra de sabedoria e não uma crítica. São essas pessoas. Então aí amplia as pessoas que estão do teu lado. Aí você olha para as pessoas do teu lado. Sim. Tudo que eu falo tem uma crítica. Eu prospero, ninguém vibra. Eu falo de um novo projeto com entusiasmo, ninguém se entusiasma. Você já seleciona mais. Bom, eu quero um casamento mais pleno. Eu quero uma vida diferente com a minha esposa. Mas daí eu olho para as pessoas que estão à minha volta e os casamentos não são estruturados. Aí eu quero uma vida em princípios, porque eu já entendi que o sucesso, eu preciso renegar muitas coisas. Sim. Mas os meus amigos, as pessoas que estão comigo, elas têm os vícios que me alimentam e que são bons. Elas têm uma vida, um estilo de vida que me leva para um vício que eu já entendi que eu não posso ter. Então eu preciso me afastar. Então você tem que entender que ou você se afasta das pessoas que não querem ter bem, ou você se afasta por amor a você e a essas pessoas para buscar alimento em outro lugar, e depois que você se transformar por amor, alimenta essas pessoas, se elas quiserem ser alimentadas. Sim. Porque quando eu subo um degrau, eu puxo. Mas eu puxo quem quer vir. Porque tem gente que solta a mão e eu também não vou descer de novo. Sim. Eu não volto mais para aquele lugar. Então, Bruno, o que você me perguntou é importantíssimo se você quer mudar de vida. Olha a tua vida. Quem são as pessoas que você convive? Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você se aconselha? A vida muda quando você entende o poder das suas conexões enquanto ecossistema. Os ambientes que você frequenta falam muito sobre seus resultados, sobre sua vida, sobre você. Sim.
claramente. Eu quero um casamento, sou solteiro, quero um casamento bom, quero encontrar uma mulher de princípios, de virtude, uma mulher que seja uma boa mãe, uma Trabalhadora, mulher trabalhadora estudiosa, boa filha, né? boa Boa filha, filha. que cuida da família. Ah, eu quero uma mulher que seja cristã, peça tudo. Aí você olha e fala assim, mas eu tô toda semana com meus amigos aqui nesse boteco. Aí eu olho essas meninas, não são essa mulher. Então é o boteco, é nesse boteco que você vai achar, não. Não é. Aí você fala, então, você virou careta? Virei. Sim. Porque como é bom ser careta e ter a melhor família que eu posso ter. Como é bom ser careta e hoje, mesmo sendo um empresário de sucesso, não dizer que o que eu sou mais rico, milionário, bilionário, tá na grana, no dinheiro. Não, tá quando eu chego em casa e eu olho para os três e falo, eu sou um cara trilhardário pela família que eu tenho. Então eu sou egoísta, sim. Egoísta, coxinha, seja o que for. Aqui eu não vou estar mais. Mas tá tudo bem quem tá. Eu amo as pessoas que estão. Eu tenho amigos que estão lá. Sim. Só eu não quero estar lá. Como outros ambientes que têm energia. Calma aí. Um casamento de sucesso. Eu quero um casamento bom. Pô, eu luto por um casamento, trabalho por um casamento. Mas meu casamento não é aquilo que eu queria. Mas qual é o teu comportamento, lindo? Tá passando na rua, olha pra mulher, olha pra outra, tá na pornografia. Ah, mas não tem nada a ver, pô. Teu algoritmo do Instagram só te entrega, né? Só te entrega, mulherada. Mulher nua. E eu vou te falar que isso parece piega. Você fala assim, meu, esse cara não. Ah, para com isso, chega. Vou te falar que eu sou um cara curado também. Porque eu não sabia nada disso. E eu vivi essa vida. Sim. Só que eu tomei uma decisão. Quando eu tomei uma decisão e eu entendi, e por isso que eu fui me aconselhar e ver quem tem o casamento que eu quero. E eu entendi que uma das coisas, por exemplo, pornografia, não. Porque daí eu vou lá para a neurociência e eu entendo na neurociência que o cérebro não distingue o que é real do imaginário. E nem estou mais falando de religião, de princípios cristãos Sim. aqui, que também é a base de estudo. Sim. Mas se eu entender, vamos lá, se eu sou racional, homem geralmente a gente é mais racional. Vai lá para a neurociência. O cérebro não distingue o que é real do imaginário. Tanto que, se você ouve uma buzina gigante, você passou por um acidente, teu corpo arrepia, como parece, você vai sofrer um acidente. Não, era só uma buzina. Por quê? Porque o teu cérebro imaginou que era um acidente, porque a tua referência de buzina é um acidente. Opa! Então, quando eu vivo aquilo intencionalmente no meu cérebro, eu já estou dando um comando de que eu preciso me satisfazer fora do meu casamento. E com isso, o casal esfria, o casal para de ter relacionamento sexual, para de ter intimidade sexual, e aí você entende que existe uma conexão, aí sim, espiritual. O casamento precisa ter uma relação sexual. Sim. O casamento precisa ter intimidade. E você começa a trocar essa intimidade por uma ilusão, ou o que é pior, por uma traição lá fora. Esquece. Esse casamento está fadado à morte. Não vai ser um casamento de sucesso. Então estou dizendo isso porque essa é a esfera do casamento. Filhos, casamento, empresa, tudo. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que ser ousado de tomar um posicionamento. Eu, hoje, sou muito seletivo nos lugares que eu vou, com as pessoas que eu convivo e com o conteúdo que eu vejo. Pois você viu que fulano falou isso? Eu não vi. Ah, mas você viu que o presidente falou... Tudo, eu não vi. Eu tenho uma visão de alguns canais de veículos para eu entender o que está acontecendo na economia, porque impacta na minha empresa, mas é só. E aí eu já ouvi falar assim, pô, mas você é completamente alienado, está vivendo alienado. E eu falo, como é bom viver alienado. Como é bom viver alienado e ter uma família forte, ter um casamento saudável, ter filhos tão abençoados, inteligentes, saudáveis, cheios da presença de Deus dentro de casa. Como é bom ser alienado e poder orar dentro da minha casa e ter uma presença de Deus dentro de casa. Como é bom ser alienado e ter grandes amigos, pessoas que me amam, pessoas que eu amo. Sentar na mesa hoje, ser convidado para sentar em mesa de grandes personalidades, de grandes políticos, de reis, de rainha, de pessoas muito importantes que um dia eu admirava e hoje eu sou convidado para sentar nessas mesas. Como é bom ser alienado e ter a vida que eu quero ter. Então são decisões, são posicionamentos que a gente tem que tomar. Cara, que lição. A gente tá chegando no final, na verdade um belíssimo desfecho. Eu sabia que ia ser muito bacana esse papo contigo, porque justamente você é cristão e tem se dedicado, né? Deus tem certamente te usado grandemente para se dedicar a outras pessoas, a melhorar a vida de outras pessoas.
Isso não tem preço, isso aí é um presente, né? De ser usado por Deus para algum propósito que ele determine é um grande presente. Então acho que, enfim, estou muito, muito, muito grato mesmo a Deus. Sou grato a Deus pela tua vida, pelo que Eu ele, também. por como ele tem usado a tua vida para tocar outras pessoas. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Obrigado por ter vindo. Tenho certeza que quem assistiu ou quem escutou pelo Spotify também tá ali com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Tá ali parando para refletir sobre o que você falou aqui. Lições importantíssimas, assim, lições importantíssimas. E eu tô dizendo aqui pra gente fechar que, assim, é um cara cheio de defeitos. Esse Éden é cheio de defeitos, erros, não acertos. Um cara que ainda precisa saber muito, conhecer muito, mas que todo dia eu abro o coração para falar o que mais que eu preciso aprender. Então, que quem nos escutou, quem passar por aqui, que possa entender que não é sobre religião, mas que toda mudança propositiva na nossa vida, seja em qual área for, tudo começa numa base. Se a gente entender que a criação de tudo passa por Deus. E isso é nítido quando a gente tem algum desafio, que a gente já fez tudo o que a gente podia, mas não cabe mais às nossas mãos. Isso é temer a Deus, é entender que Deus está acima de tudo, é criador de tudo, e que a gente tem um mistério. Até quando eu tô aqui? Não sei, ninguém sabe o último dia, certo? Sim, sim. Então, se a gente não sabe, esse é o primeiro princípio, você fala assim, então alguém sabe, só Deus. E olha que incrível, ele nos deu o dom da vida e nos deu o dom da morte. E é tão incrível que nem contou quando vai ser, porque senão a gente viveria sempre morrendo todos os dias para o único dia final. Sim. Agora, o grande mistério. Como a gente vai significar a nossa vida? Do dia que a gente nasce até o último dia. A minha forma de significar a vida é entender, louvar, honrar e colocar em primeiro lugar esse Deus que sabe tudo, que é o nosso guia, nosso salvador, que direciona, que tem princípios, que me leva para uma vida de plenitude e que depois dele tem uma empresa chamada família e que essa empresa é o maior negócio da minha vida. Não existe nenhuma outra empresa, porque o dia que você falir, o dia que você quebrar, o dia que você desacertar, a família é a única que está do teu lado. Não, Ed, não é, porque o dia que eu perdi o dinheiro, eu perdi o casamento, os filhos, sim, porque com certeza você não tinha colocado Deus em primeiro lugar. Sim. Essa família não estava solidificada ainda na palavra. Sim. Mas existe uma oportunidade agora. Se já aconteceu, existe a oportunidade de mudança, de novos ciclos, então a família se fortalece quando tem Deus. Ela entende que tudo é um processo. E o mais difícil é quando você está moído. E eu falo quantas vezes eu estou moído. Mas eu entendo, Deus, eu já entendi. Existe um processo passando aqui. Então eu não sei o que as pessoas que estão ouvindo estão passando. Eu não sei qual é o desafio que elas têm nesse momento, o que o coração delas anseia, a ansiedade que elas estão. Mas eu tenho a certeza e dou a certeza dessa palavra. Seja o que for, se nesse momento a gente se conectar a Deus e pedir com todo o coração, humildade, tirando o nosso orgulho, reconhecendo que nós não sabemos tudo, que nós não somos onipotentes, que nós não somos conhecedor de tudo, mas que existe um Deus que sabe o que a gente precisa e confiar que a vida é um quebra-cabeças, que só vai fazer sentido de trás para frente. Deixa as peças mexer. Sim. Deixa as peças mexer para elas se encaixarem direito. Confie em Deus, ele faz o impossível, mas o possível, levanta da cadeira. E faça todos os a tua dias. parte. Haja, porque Deus não fez um milagre com alguém que estava sentado e não pediu. E não pediu, é verdade. Todas as vezes alguém pediu, tomou uma ação, uma atitude. Peça. E ele se alegra nisso, né? E ele se alegra nisso, né? Assim, Deus se alegra quando a gente se quebranta e mostra essa dependência, né? Que eu acho que isso é o que é mais sensacional, assim, como eu sou pai, você é pai, quando o nosso filho vem pedir alguma coisa pra gente, né, seja de que natureza for, seja um copo d'água, a gente se alegra de poder ser útil a ele, né, de poder, enfim, alimentar, né, de alguma forma. E muitas vezes, enfim, acho que muitas vezes passa pela mente, já passou pela minha mente muitas vezes, não, mas eu vou ficar incomodando Deus com isso, com aquilo. Cara, de jeito ele nenhum. se alegra quando a gente procura, quando a gente se humilha no sentido, né, de depender dele, dependência, né? Isso é religiosidade. Um pai que é pai, mesmo bravo com o filho, se o filho vem cabisbaixo,
e a gente percebe que ele se arrependeu e pede perdão, qual pai não perdoa um filho? Imagine Deus. Sim. E para a gente concluir, eu sei que a gente passa por vários desafios, mas ontem, por consequência, eu conheci um cara muito bem sucedido e num bate-papo, numa conversa, ele falou, pois é, tinha 5 irmãos, do pai e de uma mãe, dos 7 filhos adotados, então já tinha 5, adotou mais 7, eu sou mais velho, adotado, minha mãe era uma faxineira, eu falei, uau, ousada. Ela falou, e ela me encontrou num saco de lixo na frente de uma maternidade. Jesus. A conversa tem um desfecho, muitos aprendizados, mas eu penso o seguinte para deixar esse recado, e foi o que bateu no meu coração. No meu processo, com tantas coisas que eu desejo, e às vezes eu acho que não tem solução, eu falo, Deus, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Será que vai vir a solução? Será que vai acontecer? Se um cara foi tirado, achado, encontrado de um saco de lixo, num saco de lixo, fadado à morte, ele foi resgatado por uma pessoa improvável, resgatou, cuidou, amou e zelou, sem recursos, Sem recurso. num lar desestruturado, com pais desestruturados, com pai alcoólatra, sobreviveu, cresceu, empreendeu, hoje é um cara muito bem sucedido. O meu problema não vai ter solução. Sim. Vai ter solução. Vai acreditar. É crer e pedir. E a Bíblia diz que a gente não pede. E por isso a gente não recebe. E quando a gente pede mal, porque aquilo que a gente pede a Deus é para satisfazer os nossos prazeres. Sim. Então o que a gente precisa aprender é, primeiro, que Deus é um Pai amoroso, generoso e disposto a todo tempo. Fora disso é religiosidade. E segundo, quando eu pedir, peça bem, não para os seus prazeres, mas para aquilo que proposita a tua vida. E pede com detalhes, pede com profundidade, seja categórico em tudo aquilo que você quiser, com detalhes. Peça, se jogue e com certeza será atendido. Eu não tenho dúvida disso. Muito bacana, muito bacana. Cara, que gravação, que podcast. Obrigado mesmo, sinto tocado aqui. Obrigado por ter vindo. Acho que Deus te usou grandemente hoje aqui, tenho certeza. Amém. Né? Obrigado pelo convite. Para finalizar, eu quero te presentear. Esse aqui é um livro que a gente está lançando, Networking, Conexões que Transformam. E transforma. Com o prefácio de um querido amigo que temos em comum, que é um craque, né, o Carlos Wizard, um baita empreendedor, um baita brasileiro, né, enfim, não tenho o que falar do Carlos. Marido, paizão de muitos filhos, enfim. O cara diferenciado, né? Merece tudo que tem, onde chegou, enfim, ele é um craque. E aqui eu reuni um pouco das minhas experiências aí de 25 anos de jornalismo, de como a gente foi construindo relação com algumas pessoas, algumas com grande notoriedade, e que fazem a diferença na vida de outras pessoas no sentido de impactar, de geração de empregos, de educação também, isso é muito bacana. E escrevi debaixo da palavra, no sentido, porque para mim network, eu não sou muito bom ainda, como Milton Neves, né, que ele lembra tudo, né, jogador, escalação do Santos de 1900 e tanto, ele fala a escalação inteira. Eu não sou muito bom ainda na parte bíblica das citações, mas eu escrevi com base numa citação de Marcos, que ele diz que no reino de Deus, que o reino de Deus é diferente, que aquele que quer ser grande tem que servir, aquele que quer ser grande tem que servir o menor. E network é isso. Para mim, este é o princípio fundamental e básico que assim, tem que fazer parte. Quem quiser ter sucesso nessa área, quem quiser crescer nessa área, se não estiver disposto e pronto para servir antes de tudo, não vai dar certo, não vai conseguir. Né? É um princípio bíblico, acho que queria te presentear, já está com dedicatória. Muito obrigado. Depois me dê suas sinceras opiniões, porque você é um craque de network, para mim vai fazer muito sentido te ouvir. Não, eu tô aqui para aprender e é o que você falou. Network é sobre um dos principais princípios do network é servir de coração. Quando você serve, Sim. Você estabelece conexões genuínas que isso se perduram por toda uma vida. E é o que a gente faz, seja nas empresas, servir as empresas, ajudando elas, ou as famílias, Sim. através das mentorias hoje do Mastermind, ajudando inclusive, já que muitos empresários têm dificuldade de entender a Bíblia, Sim. a gente criou e tem criado agora um Mastermind para um estudo bíblico
Olha que Todos os bacana. empresários que querem entender onde a riqueza e a família estão dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. A gente tem um mastermind agora com grandes conhecedores da Bíblia para a gente se unir e entender como que a gente aplica a palavra. Ou casais que a gente mentora também. A gente tem um grupo entre ciclos. Entre ciclos. Para pessoas Eu vi que você postou esses divorciaram. dias. Incrível, porque as pessoas divorciadas hoje, elas são famílias. Sim. E a gente tem um grupo incrível, incrível de pessoas com propósito. Então a gente vai servindo e eu vou amar, porque eu vou aprender aqui muitas coisas para eu aplicar também no meu dia a dia. Obrigado. Obrigado, cara, de verdade, mais uma vez. Deus te abençoe. Tamo junto. Abençoe tua viu? vida, esse programa. Obrigado pelo convite. Obrigado. A você de casa, obrigado pela sua audiência aqui pelo YouTube. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse conteúdo se você gostou. Se não gostou, também compartilha. Pode ser que com quem você compartilhar, essa pessoa goste. Né? E obrigado a você que escutou também pelo Spotify. A gente volta no próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus. Até mais.